como entender o crescimento da Igreja Apostólica? Como entender que de algumas dezenas de crentes, alguns discípulos, 12 discípulos, uma dúzia de discípulos e mais outros crentes, como esse pequeno número se transformou em milhares de cristãos em muito pouco tempo? Primeiramente, irmãos, o ministério de Jesus havia preparado o coração das pessoas. As pessoas estavam preparadas para receber o Evangelho e para aceitar uma nova maneira de relacionar-se com Deus, diferente da religião oficial, diferente da religião tradicional que eles tinham. Mas ainda, irmãos, a atuação do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo foi como uma explosão de poder. No Pentecostes, quando os crentes foram ungidos pelo Espírito Santo e saíram a pregar, eles tinham poder. Isso então justifica o crescimento da igreja. A nossa lição, irmão, cita vários crentes da Igreja Cristã Apostólica que eram nomeados pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. O apóstolo Paulo, quando escrevia, ele lembrava daqueles irmãos, daquelas igrejas, e muitos ele citava. Esses se constituíam na liderança espiritual da igreja. E é impressionante, irmãos, a gente vê, eles eram de várias localidades. A gente vê, por exemplo, Áquila e Priscila, um casal, que tinham vindo da Itália. Por que eles tinham vindo da Itália, irmãos? Paulo diz, por causa da perseguição de Cláudio. O imperador romano estava perseguindo os cristãos em Roma e eles foram embora, então, Áquila e Priscila. Também cita Silas e Timóteo. Ainda Aristarco e Segundo, que vinham da Tessalônica. Gaio, que vinha de Derbe. Tíquico e Trófimo, que vinham da Ásia. Veja, irmãos, lideranças geograficamente dispostas, estrategicamente dispostas pelo Espírito Santo. Esses eram os fundadores dos grupos, dos pequenos grupos. Eles eram a liderança da igreja, a liderança espiritual, mas eles eram também a liderança operacional, a liderança missionária. E eles fundaram então pequenos grupos que depois se transformaram nas primeiras igrejas apostólicas daquela região da Palestina e da Ásia Menor. As igrejas, irmãos, eram inicialmente formadas nos lares. E a nossa lição traz dois exemplos de igrejas, de grupos que se reuniam nos lares. Veja lá o livro de Atos, capítulo 16, 14 e 15. Atos 16, 14 e 15 diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e fica ali. E nos constrangeu a isso. Ao se converter, Lídia, que era uma empresária, ela constrangeu, forçou, apelou para o apóstolo Paulo ficar na casa dela, formando um pequeno grupo de oração, o grupo da casa de Lídia, um dos primeiros grupos da igreja cristã. E o apóstolo Paulo, então, fez esse grupo, estabeleceu esse grupo, que depois se transformou em igrejas. Esse grupo que era um grupo missionário, lembra o objetivo supremo dos pequenos grupos, salvar almas. Mas ainda, quero que os irmãos vejam comigo em Atos 12, capítulo 11 e 12. Lá, irmãos, narra quando o apóstolo Pedro foi salvo da prisão, quando ele foi liberto da prisão. Ele estava preso e à noite um anjo o tirou da prisão. E quando ele se viu na rua, irmãos, livre, quando ele se deu conta que estava livre, que não era um sonho que ele estava tendo, que era verdade, veja lá o que aconteceu. Atos 12, 11 e 12. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes
e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de considerar isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos em oração. Primeiro, irmãos, veja lá no verso 11, Pedro se deu conta realmente que ele estava livre do Herodes, estava livre do povo judeu que queria matá-lo. Mas além de estar livre, irmãos, aí ele pensou assim, para onde eu vou agora? E ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Por quê? Porque lá tinha um pequeno grupo. Lá ele podia encontrar os seus amigos. Lá ele podia encontrar os seus irmãos. É esse o pequeno grupo que nós devemos ter, irmãos. Um lugar onde as pessoas possam encontrar os amigos, onde possam encontrar os irmãos de fé, onde possam encontrar aqueles que oram por todos. Esse é o objetivo do pequeno grupo, irmãos. O pequeno grupo é um local de apoio. O pequeno grupo é um porto. É um porto onde nós podemos nos estabelecer, onde nós podemos nos abrigar das lutas desse mar que é este mundo, irmãos. Desse mar tempestuoso que é esse mundo. Pequeno grupo é um porto onde nós podemos nos encontrar. E os lares, irmãos, são excelentes lugares para estabelecer pequenos grupos, para estabelecer centros de influência, para ser o coração dos pequenos grupos. Que bom, irmãos, que o nosso lar possa ser também um centro de um pequeno grupo, um local de um pequeno grupo, ou que a gente possa participar na casa de outros irmãos de pequenos grupos. Esse é o objetivo, irmãos, e esse objetivo é que fez com que a igreja cristã primitiva crescesse exponencialmente, sem explicação, não tinha explicação de raciocínio para isso. A explicação, irmãos, era a ação do Espírito Santo e os pequenos grupos atuando como centros missionários, convertendo as pessoas pelo poder do Espírito Santo.